Fala galera, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero explicar para vocês como é que eu peguei essa entrada daqui. Só para você ter noção, eu estou aqui em M15. Se você for lá em H1, você vai ver que eu peguei a entrada exatamente aqui, ó. Lá na pontinha da operação foi onde eu peguei essa entrada, exatamente como vocês podem ver aqui no TradingView. No gráfico de 4 horas, se eu mudar aqui, ó, vocês vão ver que eu peguei a entrada exatamente nesse ponto, que é muito estranho para a maior parte dos traders, né? Não para mim. Seguinte, primeiramente eu quero mostrar para vocês aqui o gráfico do Euro USD, tá bom? Aqui no TradingView, eu dividi a tela aqui para vocês conseguirem ter acesso à mesma informação que eu tô tendo, tá bom? Eu podia gravar em duas telas, mas sinceramente não sei, nunca experimentei isso, não sei se o programa conseguiria gravar duas telas ao mesmo tempo ou algo assim do tipo. Mas enfim, para quem não entendeu como que eu peguei essas entradas e tudo mais, cheguei até a pegar entrada lá no Ouro também de venda, eu postei tudo lá no meu Instagram. Para quem não me segue, meu Instagram é @ednei_pinheiro, o link também está aqui sempre abaixo na descrição. E basicamente como é que eu peguei essa entrada? Fibonacci, primeiramente, sempre Fibonacci. Eu sempre digo para vocês que minha estratégia eu utilizo Fibonacci, né? E eu tenho esse ponto de Fibo e essa máxima de Fibo, então já esperava uma retração, certo? Claro que eu alinho também Fibonacci aos padrões de mercado. Eu já comecei uma série nova, inclusive, de vídeos aqui no canal, onde eu falo só sobre padrões de mercado. E se você ainda não viu, ainda dá tempo, tá bom? Já soltei o primeiro vídeo da série. Pode passar lá Você pode passar no canal, ver lá em playlists, né, listas de reprodução, que você vai ver uma lista de reprodução lá só sobre padrões de mercado. E essa semana, né, digamos até o fim desse mês, vai ter mais 12 padrões de mercado lá para a galera, tá bom? Então só por isso eu acho que você já devia se inscrever no canal para não ficar de fora disso. Mas ok, como é que eu peguei essa entrada? Primeiramente, vocês conseguem ver que eu tenho essa região aqui de menos 27 e essa região aqui de 7,8 marcadas, tá bom? São regiões também de Fibonacci. Para não ficar com o gráfico poluído, então eu marco assim, ó, essa é de 27, eu tenho marco aqui, essa é de 7,80 eu marco aqui. Mas como assim essa é 27, Ednei? Sabendo que 27 é aqui em cima. Porque essa Fibonacci que está marcada aqui, perdão, ela é uma Fibonacci do gráfico diário, entendeu? Ela é uma Fibonacci já, como é que eu posso dizer? Do movimento macro do mercado, entendeu? Então eu sei que se o mercado fizer essa expansão até mais ou menos, tá bom? Esse ponto aqui, para fazer essa retração, entendeu? Bora ver isso daqui, ó. Fiz expansão até esse ponto. Para fazer essa retração de novo, eu sei que ele tende em buscar a região anterior de 61, né? Essa região aqui de take, curiosamente, eu acho que é de 4 horas e não de diário, né? Deixa eu ver, expansão, retração, não. Ou se calhar de H1. Bom, enfim, a questão é, tendo em conta a região de Fibonacci macro, eu posso de fato definir uma região micro de Fibonacci e com isso ter confluências muito fortes mesmo. Só para vocês terem noção, eu vou apagar isso daqui, ó. E depois de ter todas essas confluências, né? Não tem como explicar essas confluências no vídeo, mas dá para mostrar para vocês como que eu pego esse tipo de entrada. Eu vou lá no gráfico, por exemplo, de M5. Lá em M5 eu começo a rastrear o mercado. Tá vendo o que o mercado faz aqui em M5? Ele vem, depois desse toque aqui, foi onde eu tracei a Fibo, chegando na máxima e retração, olha só, retraiu. E esse aqui é de fato, né, um push do mercado para baixo para tentar pegar a região de 7,8 de Fibonacci do diário. Peço perdão aí, pessoal, peço perdão, tá bom? É que eu estou um pouco constipado. E de fato tá um pouco difícil gravar esse vídeo, mas eu vou fazer isso por vocês, né? Vocês merecem ter acesso a esse conteúdo. Apesar que estão um pouco constipado, podem ficar tranquilos que não é nada demais, é só uma gripe mesmo, tá bom? Podem ficar tranquilos. Ok, eu estava falando sobre isso aqui, ó. Eu posso ir ler em M3, eu vejo que ocorre de fato, está ocorrendo uma queda mais forte, né, do que anteriormente nós tivemos essa aqui, mas o meu alvo para a reversão da tendência é aqui em 7,8. Então se não tocar 7,8 ou não tocar 61, eu não
considero aquilo uma reversão de tendência do mercado. Por quê? Porque não tocou nem 61 nem 78. Ah, Ednei, mas 61 vem antes de 78. Então como que você sabe que você tem que esperar em 61 e em 61, por exemplo, aqui, e não em 78? Simples, pessoal. Olha só, se você ter em consideração esse movimento aqui, você vai ver que ele conflui com 78, com 61, que o movimento final ele é 61. Como assim? Olha só, se eu traço o fibo desse ponto para essa máxima, tá bom? Essa máxima aqui, você vai ver que o menos 27 ele conflui muito mais com 61 do que com 78. Ele está muito mais perto de 61 do que de fato do 78. Então, dessa forma, eu já sabia que o movimento final seria nessa região, né, de 61,80 de Fibonacci, entendeu? Depois disso, eu vou lá para o gráfico de M1. Por quê? Porque eu quero, de fato, encontrar uma reversão de mercado, tá bom? Primeiramente, vocês têm que ter em consideração o seguinte. O mercado, quando ele vem fazendo isso aqui, ó, ele faz esse fundo. Opa, não tô... Ok. Ele faz essa movimentação, fundo, topo mais baixo que o topo anterior. Vem aqui, ó, faz um topo. Isso aqui eu poderia considerar ou não, mas ok. É um topo mais baixo que o topo anterior. E isso daqui ele faz um topo maior. Nisso aqui ele já mostrou para mim que houve uma quebra, tá bom? Uma quebra de padrão de mercado. O mercado está tentando de fato, né, reverter a tendência atual. E ele volta aqui para baixo, faz outro topo. Agora eu fico indeciso, né? Pô, fez um topo, mas ainda, depois de romper essa região aqui e quebrar isso, ele faz um topo que de fato é menor que o anterior. Mas de boa, fazendo esse movimento aqui, ó, ele rompe o topo anterior. Tá vendo isso aqui, ó? Ele rompe essa região. Essa região aqui, ó, ela foi rompida. E rompendo ela, ok? Rompendo ela, deixa eu só tentar pegar aqui a borracha. Onde que fica a borracha desse trading view? Não tô achando. Pronto, bora continuar aqui, porque eu quero tirar tudo isso daqui para ficar mais clean, né? Para conseguir explicar melhor para vocês. Quando eu tenho esse movimento aqui, ó, que de fato rompe esse topo, tá vendo esse topo aqui? Ele foi rompido por esse topo aqui. Esse topo aqui ele foi rompido por esse topo. E isso aqui confirma de novo mais uma reversão de mercado. E deixa também um padrão de reversão, né? Que é o fundo duplo, basicamente. Feito isso, ele vai lá e volta. E respeita essa LTA que já foi traçada com esses dois pontos aqui. Nisso daqui eu já tive confirmação de fato para pegar a minha entrada. Entendeu? Nesses dois movimentos já tive confirmação para pegar a minha entrada. Por quê? Porque o mercado ele respeita amplamente, né? Respeita aqui também, olha só, 61 de Fibonacci, tá bom? Então essa região foi aonde de fato eu consegui mais ou menos pegar a minha entrada. E pegar a minha entrada aqui, o meu stop ele é sempre abaixo do 100 e stop foi de 7 pips. Então foi dessa forma que eu consegui pegar essa entrada aqui. Estão vendo que eu até peguei com um lote um pouco maior. Por quê? Porque o stop é curto. Se o stop é curto, eu não saí do meu gerenciamento, mas ainda assim eu pego a operação com stop curto e um take muito mais longo, entendeu? Então basicamente é dessa forma que eu peguei essa operação aqui. Eu acho que foi dessa forma, né? Inclusive, eu vou tentar voltar, vou ter que voltar tudo aqui, ó, para de fato ver aonde eu peguei de fato a entrada, né? Para mostrar para vocês, olha só, foi assim, eu vou lá em M1 e aonde eu peguei a entrada, exatamente onde eu disse para vocês, olha só. Tá vendo aqui? Foi exatamente mais ou menos nessa região, quando o mercado respeita 61, eu coloco um buy limit, o mercado toca exatamente e dispara lá para cima agora, né? E claro que qualquer momento o mercado ele pode devolver, entendeu? Mas a minha operação também, como vocês podem ver aqui, ela já está colocada no 0 a 0. Inclusive, nessa devolução do mercado, é possível que eu tenha mais um possível ponto de entrada, tá bom? Mais um possível ponto de entrada. Show, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais um vídeo aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E o link do nosso canal oficial do Telegram tá aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Então é isso, pessoal. Ednei Pinheiro aí e fui.